Graça e paz. Vamos continuar aqui nas leituras que estamos fazendo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje, capítulo 12. Capítulo 12, versículos de 1 ao 11. Vamos ouvir a leitura. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai... A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo os éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, cada um individualmente. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Estamos lendo esta carta já há algum tempo, com a intenção não só de ler as palavras de Paulo, mas permitir que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Na igreja primitiva, havia o hábito de ler as cartas recebidas nas reuniões. Elas eram alimento, correção e orientação para toda a comunidade de crentes. Quando abrimos as Escrituras com atitude de fé, algo acontece. A palavra penetra, trabalha, opera e muitas vezes muda a vida de forma silenciosa e contínua. Tenho ouvido testemunhos assim. Um jovem que vivia mergulhado numa vida devassa, passava as noites em festas, álcool, drogas e relacionamentos passageiros. A família já tinha perdido a esperança. Ele mesmo dizia: eu não consigo mudar. Esse sou eu. Certo dia, bêbado, drogado, ele entrou na casa de um amigo e encontrou um Novo Testamento aberto sobre a mesa. Sem saber porquê, começou a folhear até que seus olhos caíram
em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Naquele momento, foi como se a frase, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, tivesse saltado do papel, atravessando o seu coração. Ele caiu em prantos. Percebeu que não precisava continuar sendo escravo do pecado, porque sua vida, sua velha vida, podia ser crucificada com Cristo, e uma nova vida poderia começar nele. O jovem se levantou daquela leitura diferente, voltou para casa, jogou fora as drogas, rompeu os relacionamentos destrutivos e começou a buscar a Deus. Se tornou testemunho vivo de transformação. Onde havia trevas, agora havia luz. Onde reinava o pecado, agora reinava Cristo. Quando lhe perguntaram o que tinha acontecido, ele apenas respondia: um dia eu li Gálatas 2:20 e descobri que eu não precisava mais viver. Descobri que morri com Cristo. Cristo vive em mim. Essa história mostra de forma prática o poder da palavra de Deus. Não é apenas um versículo bonito, é a realidade da cruz que opera. A morte do homem velho e o renascer da vida de Cristo em nós. Não é apenas um versículo, letras. É o poder de Deus que muda vidas, salva. Não conto isso como curiosidade literária, mas para lembrar, a palavra age, às vezes imperceptivelmente, às vezes de forma radical, e sempre segundo o propósito de Deus. Às vezes, a palavra de Deus atua de maneira silenciosa e gradual até chegar a uma experiência total com ela. Mas, às vezes, ela atua de forma súbita e radical, provocando uma mudança total e imediata. É o caso do jovem da história que acabei de contar. A morte de Cristo é a nossa morte com Ele, nele. A ressurreição de Cristo é também a nossa ressurreição juntamente com Ele. E esses fatos, essas verdades reveladas, são fundamento de toda experiência cristã, abrangendo o uso dos dons, que Paulo tratou na leitura, no texto que foi lido para nós agora há pouco. Toda a vida cristã tem origem e significado na cruz e na ressurreição de Cristo. Morremos com Ele para o pecado, ressuscitamos com Ele para a nova vida. E é dessa vida de Cristo em nós que surgem os dons. Não para exaltação pessoal,
exibimento, mas para que Cristo seja conhecido. Os dons é para que Cristo seja conhecido, através da igreja, através de nós. Sem a cruz, os dons podem virar espetáculo. Com a cruz, tornam-se serviço e graça. Paulo está falando a uma igreja marcada por divisões e por um uso equivocado da espiritualidade. Em Corinto havia ostentação, competição entre quem falava mais, quem tinha experiência espiritual mais elevada, e isso gerava orgulho e ruptura. No capítulo 12, Paulo então corrige esse erro. Os dons são diversos. A fonte é uma só, o Espírito Santo. E o propósito é o bem comum e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Capítulo 13 e 14 colocarão o amor e a ordem como critérios essenciais. Veremos isso depois. Eu vou dar uma passada nos versículos, só para conhecermos rapidamente. Depois eu vou levantar algumas questões e deixar com os irmãos. Versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Paulo começa, então, com um chamado de atenção. Ele chama a atenção daqueles irmãos. Não sejam ignorantes sobre os dons. Você precisa conhecer. Você precisa estudar. Ignorância leva a erro, orgulho e prática desordenada. Aprender sobre os dons é urgente para a saúde da igreja. Versículo 2, Paulo diz: quando éreis gentios ou pagãos, antes de Cristo, muitos daqueles irmãos buscavam experiências espirituais nas religiões pagãs, religiões de mistério, espírito, encantamento. E Paulo lembra: a experiência espiritual em Cristo difere radicalmente das experiências pagãs. A origem e o conteúdo são outros. No versículo 3, coloca aí a confissão que vem do Espírito. Muito importante. Paulo afirma que ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. A verdadeira confissão é obra do Espírito. A verdadeira confissão é obra do Espírito. Toda manifestação espiritual deve levar a Cristo. Toda manifestação espiritual deve levar a Cristo. Deve apontar para Cristo. Se não estiver acontecendo isto, estiver apontando para outro lugar, caia fora. Não é o Espírito de Deus que está por trás. O que significa dizer Jesus é Senhor pelo Espírito Santo? Não é apenas repetir palavras. Muitas pessoas podem falar a frase Jesus é Senhor. Pode até dizer Jesus é o meu Senhor, sem que isso mostre fé genuína. Paulo enfatiza que a confissão verdadeira só é possível pelo Espírito Santo. Falar sem o Espírito é apenas recitar palavras.
o Espírito atua de duas maneiras, pelo menos. Revelação interior. Ele faz compreender que Jesus é Senhor. Ele vai trazer luz. O que significa isso? Ele vai revelar Jesus, que Ele é Senhor no seu interior. E Ele vai mostrar o que isso significa. Capacitação para crer e confessar. Não podemos genuinamente crer e confessar Jesus como Senhor apenas religiosamente, com esforço humano ou vontade própria. Há diferença entre dizer e crer. Dizer sem o Espírito, palavras vazias. Alguém pode até pronunciar: Jesus é Senhor, mas não há entrega, confiança e obediência genuína. Dizer pelo Espírito é fruto da fé verdadeira, arrependimento e aceitação do senhorio de Cristo sobre a própria vida. Quem manda é Ele. Você não manda nada. Você não manda nem em você, se é que você pensa que se manda. Quem manda é Ele. O comandante é Ele. Quem comanda é Ele. O dono é Ele. O proprietário é Ele. Ele faz o que Ele quer fazer. E ponto final. E eu submeto. E eu obedeço. Diante do Senhor, não se questiona. Quando o Senhor fala, você tem que ficar calado. Você tem que se submeter, obedecer. Não tem mas quando o Senhor fala. O Senhor falou, mas o quê? Não tem essa reação diante de um Senhor. Diante do Senhor não se questiona nada. Não se rebate nada. Não tem resmungo, inconformismo. Diante de um Senhor, do Senhor Jesus Cristo, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se rende. É o que você pode fazer. Se render, submeter, obedecer. É uma vida submetida à autoridade de Jesus. Portanto, não é só verbalizar, mas ter uma experiência transformadora no coração. É reconhecer: Jesus é Senhor da minha vida. Ele controla os meus caminhos. Controla tudo. Jesus é Salvador. Me liberta do pecado. Jesus é único mediador entre Deus e o homem. Não há outro e nem outra. É só Ele. Antes de dizer Jesus é Senhor, precisamos do trabalho do Espírito em nosso coração, que nos faz crer e obedecer. Confessar Jesus como Senhor é muito mais do que palavras. É vida transformada. Por isso, Paulo liga diretamente a confissão de Cristo à ação do Espírito Santo, mostrando que a fé verdadeira vem de Deus, não do esforço humano. Nos versículos de 4 a 6, vocês ouviram a leitura, temos aí 3 categorias e uma fonte. Dons. Paulo fala de dons, uma categoria, dons, que são manifestações da graça de Deus. Ele fala de ministérios. Aqui são as práticas de serviço.
E ele fala de operações que são as ações poderosas de Deus. Há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. As diferentes expressões vêm de uma mesma fonte trinitária. Na palavra de Deus, especialmente em 1 Coríntios 12, aprendemos que todos os dons espirituais vêm do Espírito. Pois, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Porque a todos é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Versículos 12 e 13. Preste atenção. A todos é dado a manifestação do Espírito. Você pode estar pensando, será que eu tenho algum dom? Será? Está dizendo aqui que você tem. Se está no corpo de Cristo, tem. Ou seja, não escolhemos os dons. O Espírito Santo distribui como Ele quer, porque Ele é soberano. Eu quero aquele dom, não, eu quero aquele outro. Não, não é assim não. Fique quietinho aí. O Espírito Santo é soberano. Ele sabe qual o dom Ele vai usar aí com você. E o dom é dele, hein? Não é seu. É dele. Cada um tem um propósito específico. Cada dom tem um propósito específico e é dado para a edificação da comunidade e não para exaltação pessoal. Se o seu dom está só gerando confusões e brigas, é bom repensar. Porque se foi o Espírito Santo que colocou, é para edificar a comunidade toda. E louvar o Senhor, engrandecer o Senhor. Isso é maravilhoso, porque isso quebra a lógica do partidismo espiritual. No versículo 7, diz aí o propósito, que é o bem comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Entendeu? Para o proveito comum. É só para mim. Não é só para mim, não. É para o proveito comum. Os dons não existem para exaltação pessoal. Você não precisa ficar exibido, não. Não é para isso os dons. É para o proveito comum. Por favor, você está entendendo o que é proveito comum? É para isso que o Espírito Santo distribui os seus dons. Os dons, então, não existem para exaltação pessoal, mas para edificação do corpo, que é a igreja, corpo de Cristo. Nos versículos de 8 a 10, Paulo coloca uma lista. Ele cita algumas manifestações. Paulo apresenta vários dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Importante, a lista não é necessariamente exaustiva, são maneiras de como o Espírito se manifesta. Palavra de sabedoria. O que é? Capacidade de usar o conhecimento de forma correta. Não é a sabedoria humana, fruto do estudo ou experiência, mas uma capacidade sobrenatural do Espírito
para manifestar a verdade de Deus em situações práticas. A palavra sabedoria aqui é quando o Espírito Santo dá a alguém, no momento certo, uma resposta, uma direção da verdade de Deus para uma situação específica. Vou citar aqui para ilustrar. Em Atos 6, havia algumas viúvas, você pode ler depois, que estavam sendo esquecidas na distribuição ali diária de alimentos, coisas, e essas viúvas estavam sendo esquecidas. E houve então muito questionamento, as pessoas começaram a falar, e você sabe como que são essas coisas, e começa a ficar muito desagradável. Os apóstolos receberam de Deus sabedoria para instituir os diáconos, solução prática, justa e espiritual para resolver aquela questão. Foi Deus que deu aquela ideia maravilhosa. No culto e na vida cristã, Deus pode usar alguém para trazer uma palavra que não apenas expõe a verdade, mas mostra como vivê-la na prática. Às vezes Deus me ensina de maneira extraordinária. Irmão com conhecimento, às vezes sem conhecimento nenhum. Irmão que só escreve o nome, numa conversando, ele fala coisa, eu não falo nada para ele, mas ele coloca ali uma coisa que eu vi perfeitamente que foi o Espírito Santo que colocou. Uma sabedoria imensa. E resolve para mim. O Espírito Santo, ele então pega a verdade eterna de Deus e emprega ao momento presente ali da igreja ou da vida de uma pessoa. A palavra de sabedoria se manifesta quando o Espírito Santo dá a alguém uma direção prática e espiritual para a igreja. Temos também o caso de Atos 15, no concílio de Jerusalém. Tiago recebe sabedoria de Deus para propor a solução sobre os gentios, evitando divisões na igreja. Então, irmãos, não é apenas saber o que a palavra de Deus diz. Aí você sabe. Mas é entender como obedecer no momento certo. O Espírito traz luz, nitidez sobre como agir segundo a vontade de Deus. Aqui vou citar um outro caso para ilustrar. José no Egito, em Gênesis 41, ele não só interpretou o sonho, conhecimento, mas apresentou uma solução prática de como guardar, de como proceder naquele momento. Palavra de conhecimento, aqui é a compreensão espiritual dos fatos de Deus. Palavra de conhecimento mostra a verdade ou revela algo oculto. Palavra de sabedoria mostra como viver ou empregar essa verdade na prática. Paulo também falou da fé como um dom. Em 1 Coríntios 12, 9, fé aparece entre os dons espirituais. Aqui, irmãos, preste atenção, porque aqui não se trata da fé comum de todos os crentes, mas de uma confiança extraordinária e sobrenatural que o Espírito concede em um momento específico para realizar algo impossível aos olhos humanos, para crer no impossível e agir com certeza de que Deus vai intervir
sempre visando edificação da igreja e a exaltação de Cristo. Paulo também fala de curas e milagres. Aqui é a intervenção divina e específica, porque milagre é o dedo de Deus no impossível do homem. Só Ele pode fazer. Profecia, dom de profecia. Você sabe o que é o dom de profecia? É comunicar a palavra de Deus para a edificação da igreja, salvação das pessoas. Profetizar agora, no nosso tempo, é pregar a palavra de Deus. Eu vou profetizar sobre você. Aí fala um monte de coisa. Aí você fala, peraí, eu não preciso dessa profecia não. Profetizar é falar a palavra de Deus. Então quando você prega a palavra de Deus para as pessoas, você está profetizando para elas. Não é para fazer desafio. É pregar a palavra de Deus. Discernimento de espírito. Aqui é julgar a origem espiritual das manifestações. Tem muitas manifestações que você pode achar que vem de Deus e às vezes não está vindo de Deus não. Está vindo de outro espírito, o maligno. Aqui chegamos aqui na línguas e interpretação. Aqui são comunicações carismáticas, mas necessitam de interpretação para que a igreja seja edificada. O dom de língua é citado em 1 Coríntios 12:10 e em Atos 2, no Pentecostes. Esse dom de língua envolve falar em línguas que o falante não conhece naturalmente, podendo ser línguas humanas, desconhecidas, eu não falo alemão, nem chinês, ou até uma língua espiritual. Pode ser, pode ocorrer também. Propósito: comunicar-se com Deus de forma profunda e servir à edificação da igreja. Importante, isso aqui é muito importante. O dom não é para exibir poder ou status espiritual, ele existe para servir a comunidade e para o louvor de Deus. O dom de interpretação de línguas, para que a congregação entenda a mensagem, existe o dom de interpretação. A interpretação traduz o significado espiritual da língua falada, permitindo que todos sejam edificados. Porque se eu orar em línguas, meu espírito ora, mas minha mente não é edificada. Mas se eu profetizar, meu espírito edifica e minha mente é edificada. Então, irmãos, se eu fizer uma oração aqui em chinês, você vai entender? Não vai edificar vocês. Mas, se alguém entende chinês e traduzir a oração, ótimo. Se eu estiver pregando aqui em japonês, você não vai entender. Mas se alguém estiver traduzindo, vai. Mas pode ser também uma língua espiritual. Eu não vou colocar restrições ao poder de Deus. Quem sou eu? Isso mostra que o dom de língua e de interpretação andam juntos, lado a lado. Os dons são do Espírito, não do crente. O dom de língua permite orar, se conectar com Deus em nível espiritual. O dom de interpretação transforma a mensagem em algo compreensível para a comunidade. Então, cada dom existe para edificar a igreja, não para exibir espiritualmente. Deus distribui os dons como Ele quer, no momento certo e para
o propósito certo. No versículo 11 mostra que o Espírito Santo é soberano. E o Espírito reparte a cada um como Ele quer. O Espírito é soberano. Ele faz conforme a vontade dEle. Não há lugar para orgulho. Não merecemos por nossas habilidades. Somos servos agraciados.